Sobre o jeito de olhar para a vida. Quando eu penso no jeito de olhar para a vida, sempre me vem em mente a metáfora do peregrino e do turista. Quando a gente viaja para conhecer uma cultura diferente, podemos ser peregrinos ou turistas. Reflito muito sobre a diferença entre ambos para poder daí então pensar o jeito de olhar para a vida. A vida ela é um processo que é cheio de escolhas. A vida é um processo que é cheio de caminhos. E eu penso que uma das formas mais interessantes de pensar sobre como vivemos é de fato comparando dois tipos de viajantes, porque para mim a vida é uma viagem. E quando eu falo desses dois tipos de viajantes, eu falo justamente sobre o peregrino e o turista, porque há uma diferença muito significativa entre ambos. Quando penso o turista, eu penso naquele que está sempre correndo atrás de algo que possa ser prazeroso, mas não tem ali muito aprofundamento. É sempre alguém que está na busca por algo que é prazeroso, mas que é rápido e que é fácil. E ele não se aprofunda muito. É dessa forma que eu penso o turista. Já quando eu penso o peregrino, eu penso como aquele que encara a caminhada como uma parte muito significativa do processo, sabendo ali que cada passo, mesmo os mais difíceis, mas em cada passo ele extrai algo de valioso. De cada passo ele extrai algo de valioso. De cada passo ele extrai uma lição valiosa. Então, ao pensar nesses dois tipos de viajantes, eu penso o peregrino como aquele que entende que o sofrimento ele faz parte da vida. Ele entende que é algo inerente da vida. E ele não foge, nem tenta apagar esse sofrimento. Ele olha para o sofrimento e ele encontra ali uma oportunidade de crescer com aquilo, de tirar alguma lição de tal. Então, quando eu penso peregrino, eu penso que é aquele que de fato vive as emoções de modo muito profundo e aprende com essas emoções. Ele sabe que é preciso dar tempo ao tempo, ele sabe que é preciso deixar que as coisas venham se assentarem. Ele sabe que é preciso dar tempo ao tempo para digerir as experiências da vida, para tirar algo delas que possa o transformar. Peregrino, ele olha para cada desafio como se fosse uma pedra, que com o tempo essa pedra vai sendo lapidada. Ela vai sendo lapidada e vai se tornando algo mais bonito, mais significativo. E não é romantizando o sofrimento. É sobre como lidar com o sofrimento, já que ele é inevitável. É algo que é inerente da vida. Quando eu penso o turista,
nesse tipo de viajante. E por que eu trago essa metáfora? Porque para mim a vida é uma viagem. E quando eu penso turista, eu penso naquele que vive de modo mais apressado, de modo mais distraído. Ele passa pelos lugares, assim como ele passa pela vida, mas sem realmente se conectar com o que está ao seu redor. Ele quer tudo muito pronto, ele quer tudo muito fácil e muitas vezes superficial. Quando eu paro para refletir com base nessa metáfora quanto ao que há de ser a vida, quanto ao modo de olhar a vida, e aí quando eu penso turista, eu penso como sendo alguém que visita uma cidade. A cidade é incrível, a cultura é incrível, mas ele só tira fotos. Ele só está preocupado em tirar fotos e postar. Ele não está preocupado em conhecer a história daquele lugar. Ele não está preocupado em sentir aquele lugar. O turista está muito mais preocupado com tirar fotos e postar. Ele não está preocupado em parar para de fato conhecer a história, para de fato sentir o lugar. E hoje em dia a gente vive muito nessa modalidade. Vivemos em um mundo que se parece muito com esse modo de ser turista. Somos bombardeados por informações, por notificações, por mensagens, por mil coisas ao mesmo tempo. E parece que estamos vivendo todas as estações do ano no mesmo dia. Chuva, sol, calor, frio, tudo junto. A gente não para apreciar uma estação por vez. A gente vive tudo muito junto e tudo muito de modo caótico. E isso torna a vida muito difícil no sentido de que quando que a gente para realmente processar o que sentimos? Quando que a gente para entender uma emoção, para escutar o que esta emoção ela quer nos dizer? Quando que a gente para aprender algo com as nossas emoções? Não paramos, a gente vive uma emoção, não processa, e já é empurrado para outra, e para outra, e para outra. E é aí que mora o grande problema. A gente não se dá um espaço para refletir sobre o que de fato acontece conosco. A gente vai vivendo e vivendo de forma automática, como se estivéssemos apenas passando pela vida, sem vivê-la. A tecnologia, ela poderia, de modo muito significativo, nos ajudar a pensar mais profundamente, com mais profundidade. Mas muitas vezes o que acontece é o contrário. A tecnologia nos mantém ocupados demais para refletir. Por outro lado, como psicólogo, eu percebo que algo curioso anda acontecendo. Mesmo nesse ritmo frenético, há pessoas que estão começando a buscar um jeito mais profundo de viver. Enquanto que algumas estão se perdendo de fato no excesso de estímulos, no excesso de distrações, outras estão
realmente voltando a olhar para dentro de si mesmas. Estão inclinadas a buscar significado, propósito, sentido. É como se, em meio a um caos barulhento, algumas pessoas estivessem redescobrindo o valor do silêncio. Eu venho percebendo isso, eu venho notando isso. Então, voltando à metáfora, o peregrino é essa pessoa que escolhe viver de forma mais consciente. É essa pessoa que aceita que a vida realmente tem momentos difíceis, mas sabe que são nesses momentos que encontramos uma oportunidade de reflexão, de implicação, de aprendizado. Quando eu falo do peregrino, eu falo daquele que tem de fato o entendimento de que o caminho ele é tão importante quanto a chegada. E que é preciso, de fato, estar prestando atenção em cada passo, até chegar onde se deseja chegar. É preciso, de fato, prestar atenção em cada experiência, para que realmente a vida ela possa fazer sentido. Já o turista, ele coleciona momentos bonitos, mas no fundo a sua experiência é rasa. Por quê? Porque ele não se dá o tempo de processar as emoções, os sentimentos que de fato o acometem. Ele não dá tempo para que as emoções se assentem. Ele não dá tempo para parar e realmente pensar. Pensar sobre o que realmente importa. Diante disso, eu deixo a pergunta: como é que você tem vivido a sua vida? É como o peregrino que abraça as lições, que abraça o caminho com profundidade, ou é como o turista de fato, que passa pela existência de uma forma apressada, de uma forma desconectada? E a verdade diante disso é que ser peregrino não é fácil, mas é onde a gente pode encontrar mais sentido. E é nesse processo de aprender com os desafios, é nesse processo de se dar um tempo para refletir, para crescer, que realmente descobrimos o que importa de fato. Gente, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, tá? Portanto, atendo em todo o Brasil. Quem estiver em busca de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.